Mas não se engane. Uma hora você não está com a multidão. Não dá para levar a multidão para todo lugar. Em um momento, mais cedo ou mais tarde, você vai estar diante dele. Você não vai conseguir cancelar Jesus. No capítulo 14 do livro de Lucas, há um relato. Poucos versículos, vou ler com você do versículo 25 até o 33. Curto, denso, típico de Jesus. Lucas capítulo 14, verso 25, começa assim, e ele começa delimitando, típico de Lucas, típico do Evangelho. Assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse, que cena! Olha a tensão que está aqui. Você está imaginando Jesus andando. E se você já ouviu falar no Jesus clichê que nós dizemos que Jesus andava com os pecadores, o Jesus real da Bíblia não aceitaria essa frase. E se você já disse, para de dizer isso. Você que está em casa me ouvindo, você já pode ter ouvido falar, não, mas Jesus andava com os pecadores. Isso não é verdade. Jesus nunca andou com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus, porque nenhum pecador disse para Jesus onde é que ele deveria ir. Nenhum momento da história. Jesus não foi convidado por uma mulher samaritana para ir até o poço, porque Jesus não andava com os samaritanos. Os samaritanos é que andavam com Jesus. Jesus ia e direcionava, mesmo que para chegar em um velório ele atrasasse 4 dias, nunca em nenhum momento da história houve uma pessoa sequer no céu ou na terra que conseguiu fazer a agenda de Jesus que não fosse o Pai. Jesus, Lázaro morreu, eu estou sabendo. Jesus, você não vai logo? Eu vou na hora que eu quiser. Isso é Jesus. Jesus, o mar está bravo. Calma, pronto, o mar não está mais bravo. Ninguém faz agenda de Jesus, absolutamente. Nessa cena, grandes multidões o acompanhavam. Você está seguindo Jesus, entenda fundamentalmente essa frase. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus nunca acompanhou grandes multidões. E se você está imaginando ser um seguidor de Jesus, essa frase deve ser compreendida integral e profundamente. Jesus não acompanhava multidões. Jesus não vivia e nem direcionava suas postagens pelos likes que recebiam. Isso não era importante. E muitas vezes, como nessa, ele faz algo estranho. Grandes multidões o acompanhavam, então ele voltando-se, e ao voltar, Jesus se coloca numa posição contra a multidão. E desde os primeiros líderes, grandes líderes da história da humanidade, nenhum ousou fazer isso. As pessoas já ousaram enfrentar exércitos, enfrentar lideranças políticas, econômicas, sociais. Nunca ninguém enfrentou uma multidão. Nenhum grande líder da história fez isso. Jesus olhou contra a multidão e disse o seguinte, verso 26. Se alguém vem a mim, olha a frase, e não aborrece a seu pai. A palavra aqui traduzida na minha Bíblia por aborrecer é a mesma que em outras partes da Bíblia, e da sua está escrito odiar. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs. Está imaginando os discípulos dizendo isso? Os discípulos estão aqui perto de Jesus, e conforme a importância de Jesus e a popularidade de Jesus vai aumentando, a deles também. Então eles estão aqui, e quando juntaram-se as grandes multidões, os discípulos de Jesus falaram, era agora, chegamos no momento top da nossa história. E aí Jesus vira para a multidão e fala, se ninguém aborrece a seu pai, os discípulos sentem uma vergonha alheia e falam, ele vai começar esse discurso de novo. Tomara que ele não fale aquela história de comer a carne e o sangue dele, porque toda vez que ele fala essa história, a galera fica louca e vai embora. Ele fala, pai, os discípulos abaixam a cabeça. E mãe, um começa a olhar para o outro e fala, até onde ele vai com esse negócio? E mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs. E quando os discípulos já não estão aguentando mais de vergonha alheia, ele fala, e a própria vida? Senhor, não sobrou nada para eu odiar aqui. Eu tenho que aborrecer meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, e eu tenho que me odiar e aborrecer a própria vida. Não pode ser, meu discípulo. Uma inversão absurda de suposições.
absurda. Jesus inverte radicalmente a suposição. Suposição humana, carnal, minha. Eu vou andando e o meu sucesso é medido pela quantidade de pessoas que eu alcanço. Eu vou andando e a minha posição, ela é medida, e o meu sucesso pela quantidade de conquistas que eu vou acumulando. E quanto maior é a minha igreja, quanto maior é o meu público, quanto maior são os membros que estão perto de mim, quanto maior é a quantidade de pessoas que estão me seguindo, mais pode ser consolidado o meu sucesso. E aí Deus olha para mim e fala assim: Robson, não tem absolutamente nada a ver. Olha para mim na Bíblia, toda vez que juntou uma multidão e que cresceu um monte de gente, eu fui lá e rachei no meio. E ele olha e fala assim: eu não estou falando de uma multidão agora, eu estou falando de você. E ele coloca um vestibular da fé quando ele fala assim: multidão é fácil, porque multidão é só juntar perto de alguém e começar a seguir. E não importa o que você está falando na multidão, você está no meio de uma multidão, Jesus está andando, você puxa o celular no meio da multidão e ninguém te nota. E você pode ficar vendo o que você quiser, enquanto Jesus estiver falando. Mas se tiver Jesus e você na frente dele, não dá para você puxar o celular. Jesus olhando para a sua cara, puxa o celular e deixa ele falando sozinho. Jesus olhando para você está na frente de uma tela no YouTube, você vai para a cozinha, pega um copo e deixa lá Jesus falando na sala, no quarto onde está o computador. Isso é fácil, porque a multidão faz assim, e não importa quantas pessoas, e se tiver 5, 6, 10, 20 pessoas no meio de fazer isso, você pode desviar seus pensamentos, ele faz uma pergunta e você espera alguém responder, até você se conectar com o assunto de novo. Mas se é você e ele, não dá para fazer nada disso. E quando Jesus fala assim, multidão dá para ir, mas as multidões que hoje gritam, Hosana, o filho de Davi, amanhã vai gritar, crucifica-o, e você vai gritar junto. Porque multidão é assim, é só ir onde as pessoas estão. Agora, se você não for capaz de aborrecer pai, mãe, filhos, mulher, tudo que você ama e a própria vida, não dá para ser meu discípulo. E aí ele muda a categoria. Eu não chamei você para andar comigo. Eu não chamei você para andar comigo. Eu chamei você para morrer comigo.